Então, vamos dar continuidade. Foi bom o almoço? Isso é um problema se foi bom o almoço. O pessoal pode dormir. Tem o risco de dormir. Acorda! Né? Vamos perceber que o inciso 3 do artigo 75, estamos falando das contratações diretas, e no caso de dispensa, nós temos o inciso 3, que é o caso de emergência. E a emergência, ela ocorre muito diante de catástrofes, diante de situações climáticas, em que eu tenho que resolver aquela situação por conta de uma necessidade criada abruptamente, de inopino, e, portanto, a licitação deve ser pertinente à resolução daquele problema. Não dá para fazer que nenhum município, né, enfim, dizem, isso acho que não é verdade, acho que é fake news, que um município ele foi destelhado casas e ele fez uma licitação para compra de telhas, material de construção e também para troca do automóvel do prefeito, né, para ele chegar mais rápido na emergência. Não é possível isso, porque a emergência ela deve estar diante dessa situação. E aí eu trago aqui os julgados do TCE, enfim, e do STF, especificamente no tema da emergência. Importante notar que, além de ter essa nexo de pertinência entre a necessidade emergencial a ser solucionada e a contratação, é importante que não se tenha emergência fabricada. Ou seja, que a situação calamitosa tenha se dado por uma omissão dolosa ou imperita ou imprudente ou negligente, ser negligente, não é, de um determinado administrador público. Falo aqui, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, lá, o DAER, muitas vezes dizem, eu acho que não é verdade, não faz recapeamento, a manutenção asfáltica. Então vamos pensar que aí por número por minha conta, em 5 anos se tem que fazer a manutenção, o recapeamento. No 4º ano eu já tenho que começar a pensar a licitação. E aí passa o 5º ano, 6º ano, no 7º ano a rodovia está que nem uma escola de samba. Do passo automóvel fica né, dentro do automóvel. Ou seja, um monte de panela, buraco, risco de morte. Aí vem um processo para eu me manifestar como procurador de Estado. Queremos contratar por dispensa de licitação, tendo em vista que é um caso de emergência. Haja vista que um carro pode capotar e pessoas podem morrer. Há um caso de emergência, o que vocês fariam? Vocês deixariam morrer ou mandaria fazer licitação ou contrata por dispensa? Aí deixa morrer, professor Cruzes. Não. O que se faz normalmente, e é o que a lei hoje determina, que se faça a contratação emergencial e que se apure perdas e danos e efetivamente quem foi o cidadão que causou essa emergência fabricada. Essa disfuncionalidade na contratação, na ausência de se fazer licitação. O que mudou na emergência é o prazo. Antigamente, pelo artigo 24, inciso 4, a emergência ela era considerada tudo que não se poderia resolver em 6 meses. Passados 6 meses, não tinha mais emergência. Agora passou para 1 ano. Então, aumentamos 1 ano. Qual é o grande problema? O Museu de Ciências Naturais do Estado do Rio Grande do Sul, ele tinha um problema elétrico há 3 anos. Pode contratar por dispensa? Porque, veja, o problema elétrico é uma emergência permanente. A qualquer momento pode ter um risco de incêndio, cujo resultado seria a perda irreparável e irreversível das coleções que ali estão no museu. Vejam o que aconteceu no Museu de Ciências, no Museu Nacional aqui no estado do Rio de Janeiro. Então eu não tenho uma emergência permanente? Essa é a grande dúvida. Quando eu tenho uma emergência permanente, um risco de ocorrer um dano, eu não estou diante de um prazo, passou de 1 ano, mas a emergência continua sendo permanente. Essa foi a grande dúvida levada. A gente não deu cabo de contratar por dispensa, porque não adianta contratar a elétrica sem a lógica. Então eu contrataria a elétrica, que é emergencial, mas a lógica, a internet não é emergencial. Então não tem como contratar esses 2 serviços, ter um fracionamento indevido desses 2 serviços. Não é economicamente viável contratar a elétrica e a lógica, e aí se fez licitação, não é? Dúvidas até aqui? Tá. Rodovia. Tá.
Manutenção asfáltica Então, regular. se você não faz, é um negligente. Justamente. Significa que você tem um prazo de duração, Planejamento. planejamento. Mas assim, então, numa emergência, vamos deixar ninguém morrer, você poderia contratar, mas antes de terminar o prazo, teria que fazer uma licitação. Justamente, você já teria que iniciar. Se você sabe que você vai começar a rachar o asfalto, dar problema. Por exemplo, elevador. Elevador tem que ter uma manutenção periódica, conforme manda aí você me corrige, engenheiros de plantão, NBR, ABNT, eu nunca sei o que é. CREA, alguém desses órgãos aí me manda fazer 6 em 6 meses, bimestralmente, não fiz, estou sendo negligente. Então, por exemplo, eu não posso, manutenção de escolas, obviamente eu teria que fazer uma manutenção periódica, pensar numa reforma periódica. Então, se o asfalto, aí por minha conta, ele começa a deteriorar em 5 anos, no 4º ano eu tenho que começar a pensar em licitação, porque ela leva 1 ano muitas vezes. Chama planejamento. Como é que eu não coloquei no meu plano de compras anual a manutenção de um asfalto que já está começando a rachar? Não é possível. Que é diferente, por exemplo, um hospital da fogo, do Perfeito. Badinho. Acho que é uma coisa que aconteceu. Pode até ser um problema elétrico, falta de Não, tudo bem, manutenção. mas ali eu tenho uma emergência clara, né? Né? É um Por fato aí. extraordinário. Ainda mas não fizeram a licitação para consertar, mas aí não é algo mais imprevisível. A grande questão é quais são os riscos que eu posso controlar? Então, um aumento de 6%, bom, né? Depende do lado do balcão que você tá, né? É o aumento de 6 para 1 ano. Acho que é bom. Acho que é bom. Não sei se é bom ou ruim, mas, enfim, não sei avaliar se é bom ou ruim. Não sei. É bom. É bom. Colega. Pro lado da engenharia é bom. Por quê? É bom porque eu vou colocar para vocês o que eu vivenciei, né? Que eu vim de construtora, participamos já de uma emergência, acho que foi em 2011, teve uma catástrofe, sempre tem na área da serra, por conta das chuvas, e problema de contenção para tudo quanto é lado. Não dá para fazer licitação, Perfeito. Não dá para fazer não licitação dá para para esperar. Porém, não dá simplesmente para você sair tirando o material e achar que resolve. Você tem que fazer um projeto, isso também leva tempo. 6 meses não foi suficiente. Então, a empresa que eu estava na época não conseguiu concluir a obra necessária no prazo de 6 meses. Foi incompleto. Então é bom, colega. É bom. Então, em alguns casos, é bom. É bom, mas colega. A empresa só faturou o que ela executou. É bom, colega. 1 ano. 1 ano é bom. Bom, nessa situação, temos ainda o caso de alienação de bens. E aí, aqui, o que é importante é o seguinte. Se for um bem imóvel, e aí, no caso, teria que ter lei específica dos bens imóveis. Então, por exemplo, imagine que o prefeito é o Eduardo Paes ainda. O Eduardo Paes está precisando de dinheiro e ele resolva vender o Maracanã. Vamos vender algo mais, uma praça, dá uma praça central do Rio de Janeiro. Praça da Matriz, deve ter uma praça da Matriz. Teatro Municipal. Cinelândia, resolve vender a Cinelândia ali na frente do Teatro Municipal. Resolve vender a praça. É possível o prefeito vender a praça? É possível, desde que ele aprove uma lei na Câmara de Vereadores. E aí, claro, essa lei ela deve discriminar todos os imóveis. Não se pode ter uma lei de gestão genérica de imóveis. Tipo assim, autoriza-se ao prefeito a vender os imóveis que ele julgar necessário. Isso não é possível. Ele tem que, no mínimo, no anexo, descrever os imóveis passíveis de venda. Os imóveis. E se for bem imóvel, basta um ato administrativo de desafetação e a alienação. Sempre por leilão. Sempre por leilão. E nesse momento, nós vamos começar a fazer uma licitação. Vamos começar a fazer uma licitação. E nesse momento, o que mais se compra, presidente, aqui no CRA? Colega, o que mais se compra? Equipamentos eletrônicos. Eu adorei. Então, nós vamos dividir aqui a licitação em bens, serviço e obra. Bens, serviço e obra. Tudo bem até aí? Então, o equipamento de informática estaria aqui. Só que eu posso ter um equipamento de informática comum
Ou eu vou fazer diferente. Quero fazer diferente. Sai. Fica querendo namorar com o outro. Bem e serviços. E ó. Então, o bens e serviços pode ser comum ou especial. Juliano, essa divisão, a colega, desculpe teu nome, a Roberta sabe muito bem como pregoeira. O que é bem e serviço comum não é especial. E o que é especial é muito fácil. E aí a lei, ela fez uma qualificação, um conceito do que é bem e serviço comum e o que é bem especial. Bem e serviço comum é o que não é especial, ou seja, é o que não reclama uma intelectualidade, uma individualização, uma especificidade, uma especialização. Vamos dar um exemplo. Imagine que o colega de nome, lá do fundo, ali, colega, a Patrícia. Patrícia, faz de conta que você é uma assídua frequentadora do Pão de Açúcar, e o supermercado. Não o Pão de Açúcar do Ondinho, supermercado. Lá no Super Pão de Açúcar, eu encontro presunto, pão, leite. Então, merenda escolar pode ser por pregão, pode? Pode. Lá no Pão de Açúcar eu encontro produto de limpeza? Ah, então pode pregão. Se você for no Pão de Açúcar, você encontra ambulância para vender? Não encontra ambulância no Pão de Açúcar, eu não consigo sair com uma ambulância. Meu sonho é um dia ter uma ambulância. Imagina, eu ia ligar o giroflex para chegar nos lugares assim, sem engarrafamento, né? Mas não tem como comprar uma ambulância. Bom, nesse caso, então, ele é um bem especial. Disse a lei, se for bem e serviço comum, pregão. E se for bem e serviço especial, concorrência. Professor, mudou. Porque antigamente, como é que eu definia a licitação? Se era as licitações tomada de preço, convite? Pelo valor. E aí dizem, eu acho que não é verdade, que ficava aquele mise-en-scène. Vamos pensar um bem e serviço comum. Até 143 mil, o que era? Convite. Como? Aumentou, tá 150. Bota aí 150. Não importa. 150 convite, acima de 150 mil tomada de preço, 150 mil a 1.500.000 tomada de preço, acima de 1.500.000 concorrência. Vou fazer uma pergunta. Vamos pensar o município do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Ele vai ter que comprar merenda escolar. Essa licitação deve dar 10 milhões de reais. Se não mais. É muita escola. É muito aluno que precisa comer. E isso não deixa de ser comum? Agora eu vou comprar um software para gestionar a folha de pagamento do município. Chutei, custa 120 mil reais. Isso não é algo complexo que eu comparei por convite? Então a complexidade do bem, isso era talvez a parte mais odiosa da Lei 866, achar que a complexidade do bem estava ligada ao valor. Isso não é verdade. Isso é uma quimera, isso é uma tolice. Então hoje o valor, com exceção de uma questão, não tem nenhuma relação com o procedimento. O que vale é o objeto. Vai ter uma exceção, calma. Vai ter uma exceção. Mas o que define a escolha do pregão ou da concorrência é o objeto. Se for serviço especial, concorrência ou obra. Pregão comum. Ai, Juliano, mas eu adoro uma concorrência. Eu amo uma concorrência. Eu não gosto do pregão. Posso fazer pregão para concorrência para bem e serviço comum? O artigo 6º, inciso alguma coisa, vou chutar os 35, também ninguém vai conferir, né? Lá que conceitua o pregão, vai dizer o pregão é obrigatório, não tem choro. Roberta, contigo, pregão é bem e serviço comum. E o que é bem e serviço comum? Que tu compra no Pão de Açúcar, que tu compra no super. Entendeu? Ou seja, é aquilo que não precisa de uma customização, uma determinada especificação à tua necessidade. Vou dar um exemplo. Software. Programa de computador pode ser o que chama programa de computador de prateleira, Windows, Office, Adobe. Eu vou lá, compro, dou um clique, download, acabou.
E é o mesmo Excel, o Excel é igual em todo lugar. O cara que criou o Excel, nós temos que realmente homenagear o cara que criou o Excel, porque é a oitava maravilha do mundo, não é? O Excel faz tudo na vida da pessoa. E nesse ponto, então, temos um exemplo que o Excel vai ser igual agora. O programa que vai gestionar os cursos do CRA, ou a folha de pagamento, ou um programa de inteligência para combate à fraude fiscal, esse pode ser customizado. Esse realmente teria que ser por concorrência, porque é um serviço especial. Você entendeu isso? Então, o que eu vou ter que começar a diferenciar? Se é serviço de grande vulto, pequeno vulto, se é serviço especial ou não, se é serviço com mão de obra exclusiva ou não. Tudo isso eu vou ter que diferenciar, porque isso vai balizar todo o meu restante. Dúvidas até aqui? Então, nesse ponto, eu posso ter, então, vamos lá, comigo, olha só como é fácil. Então, bens e serviços comuns, bens e serviços especiais ou obra. Primeira exceção, obra pode contratar por pregão? Roberta, minha consultora para assuntos de pregão, ela já se escondeu. Não adianta, eu sempre acho. Tu já fez contratou obra por pregão? Conserto de ar-condicionado. Isso é obra, tu sabia? Tu está contratando por pregão, isso é ilegal, isso é ilícita. Como é que assim, biombo, sabe, divisórias, isso é obra, né? Pode por pregão. O TCU se deu conta de fazer concorrência, porque qual é a ideia do pregão? A ideia do pregão é justamente em lances sucessivos conseguir o menor preço. Eu posso contar uma história, presidente? Um dia eu fui dar uma palestra para o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, o CAU, lá no Rio Grande do Sul. E o CAU não faz evento para pouca coisa. Era champanhe, canapés, arquiteto, entendeu? Canapés, né? Era um troço lá no Iberê Camargo, um museu na beira do Guaíba, assim, eu cheguei assim meio até, fiquei meio atônito, assim, né? Isso aqui, mas o que é licitações? E eles queriam que eu falasse que não pode pregão para serviço de arquitetura. Era isso que eles queriam. Aí, primeiro palestrante falando que era um absurdo, pregão, que isso espremia o preço do arquiteto, aviltava o preço, e eu só ouvindo. Aí eu chegou para mim e disse, olha, presidente, o CAU é para pequeno ou para grande? Arquiteto pequeno ou grande? Não, é para todo mundo. E quem é que ganha o pregão? É um arquiteto grande ou pequeno? É, o pequeno, né? Então o CAU tem que privilegiar todo mundo. E aí eu digo o seguinte, e o pregão é realmente para isso. É para espremer o preço, tirar o suco do licitante. E quando ele está ali espremido, eu vou tirar a última gota dele, porque isso é dinheiro público, né, Roberto, sua espremedora de preço. Parece que, sabe aqueles espremedor de suco de laranja? É a Roberta. E aí quando o cara tá morrendo assim, ela dá aquela última gotinha assim, e tira o preço. Porque dinheiro, quando tu paga menos, tu poupa o quê? Dinheiro público. E como diz a Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. É o cara da anuidade. Então, a nossa espremedora amor é a Roberta. Parabéns, Roberta. Sua espremedora de tirar o suco, de aviltar o licitante. Né? E aí eu digo, tem que botar pregão para arquiteto, que isso é serviço comum. Se for especial, não precisa, mas comum vai ter arquiteto. E o TCU se posicionou que poderia serviço comum para pregão. Projetos arquitetônicos padronizados, projetos arquitetônicos que não tem são construções moduladas, mudança de biombo, conserto de ar-condicionado. Então, nem toda obra, apesar da lei dizer isso, poderia ser considerada por pregão. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Bens e serviços comuns, concorrência. Opa, oi, eu troquei aqui. E agora? Tentar refazer. Pregão, concorrência. Isso aqui é para ser pregão, tá? Tudo bem. Tá, então, bem e serviço comum, pregão. Se tiver o pregão, qual é o modo de seleção da proposta mais vantajosa? Ai, pregoeira. Isso.
menor preço, maior desconto. E se for concorrência, pode ser o melhor técnica, não tem espaço aqui, ou um combinado de técnica mais preço. Poderia ser também menor preço, maior desconto? Poderia, a concorrência permite. O que seria o menor preço? Obviamente, nós temos, portanto, a necessidade de que se tenha um menor preço, dado que eu quero o produto mais barato. Só que nem sempre eu quero o produto mais barato. Às vezes eu quero alguém que faça bem. E o bom custa caro, senhores. E o bom, tem três máximas da vida. O bom custa caro, a gente se acostuma logo. Né? Eu nunca vi alguém se acostumar rápido com carne de pescoço. Uma picanha se acostuma rápido. Né? Então, nesse ponto, eu, na verdade, posso ter uma licitação melhor técnica. Por exemplo, eu tenho um dano estrutural num prédio CRA. Tem uma rachadura. Cara, isso aqui não é serviço comum de engenharia. Eu preciso de alguém especialista em cálculo estrutural. Tem muita gente que faz cálculo estrutural e é especialista em estrutura, tem vários. Mas eu preciso de alguém que domine essa técnica, essa ciência. Não é qualquer engenheiro que domina isso. Então eu vou ter que colocar ou o melhor técnico ou técnica em preço. Senhores, quero comprar equipamento de informática. Equipamento de informática eu compro no Ponto Frio, nas Casas Bahia. Americanas não. Americanas não é bom não. Compro, então é pregão, menor preço, maior desconto. Você entendeu isso? Aí, quem é que vai te dizer isso? Isso aqui, vamos dar uma chance para o vermelho. Vamos dar uma chance para o vermelho. Artigo 29, artigo 33. E aí, obviamente, eu tenho o que chama de modo de disputa. O que é o modo de disputa previsto no artigo 56? O que é o modo de disputa? É a forma com que eu vou apresentar minhas propostas. Por exemplo, eu posso ter um modo de disputa aberto, o aberto fechado e o fechado aberto. E é possível que se tenha o fechado. O que é o modo de disputa fechado? O que não é aberto. E o aberto aqui não é? É muito fácil, presidente. Viu como, pessoal, é rápido? O aberto aqui não é? É muito fácil. Então, o fechado é um lance. Eu coloco num envelope meu lance, minha proposta, eu coloco no meu envelope. E eu tenho uma chance de ganhar essa licitação. E aí, como ninguém sabe da proposta do seu oponente, porque ninguém combina preço, isso não existe. Não existe, isso é tudo fake news. Ninguém dizem que tem empresas que combinam preço, que frauda a competitividade do certame. Imagina, isso é crime, fraudar a competitividade do certame, artigo 337-E do Código Penal, de penas gravíssimas. Então, ninguém sabe da proposta do seu oponente, e aí eu apresento. Então, faz de conta que toda essa turma aqui que está ao vivo está participando de uma licitação fechada. Eu vou abrindo os envelopes e uns já vão indo embora. Isso acontece. Por quê? Porque sabe que não tem uma segunda rodada. Agora, no leilão e no pregão, em rodadas sucessivas, porque é o modo de disputa aberto, eu vejo a proposta do meu oponente e posso cobrir essa proposta em rodadas sucessivas. Essa é a grande diferença. Então, eu consigo, em rodadas sucessivas, conseguir. E aí eu posso ter um modo de disputa que é aberto e uma hora a Roberta diz assim, cansei, chegou, todo mundo bota no envelope e vence o melhor. Ou ela pode fazer o seguinte, todo mundo bota no envelope fechado propostas e só as 3 melhores passam para rodadas sucessivas. Por que a Roberta, eu já vou votar essa outra folha, por que eu faria rodadas sucessivas em modo de disputa fechado e depois aberto? Eu posso ancorar lá em cima. Vamos pensar o seguinte, então eu tenho num gráfico tempo e valor, tá? Se eu começo com rodadas aberto, a Roberta vai ficar 3 horas lá, porque isso começa aqui, ó, né, Roberta? Aí é centavos. Quando eu ancoro só os 3 mais
melhores vão comer. Cara, todo mundo vai jogar o preço lá embaixo. No caso seria o leilão, né? Eu jogo lá em cima porque eu quero ser o melhor. Então eu já começo aqui, ó. Ancoragem. Por isso que vale a pena começar, às vezes, com o modo fechado. Tudo bem, eu vou restringir a competitividade depois, mas eu já jogo lá em cima. Obviamente eu quero um preço maior de cara, porque senão eu vou testando o mercado, vai que alguém desista aqui, né? Nessas licitações de leilão de companhia lá na B3, então as corretoras que estão representando as empresas, elas ficam 2 envelopes. Quando chega um competidor, eles já deixam o envelope fora. Se não chega o competidor, eles botam outro envelope. Funciona assim, isso é do jogo. Eu posso contar uma história? Tem um amigo meu, o Igor, promotor no Ceará, um cara muito gente boa. E ele conta que um dia ele descobriu no interior do Ceará, vejam só, estavam fraudando a licitação do município. Que esquema. Olha só como ele ficou estarrecido. E aí ele botou uma bermuda, ele queria saber, uns chinelo, uns papel embaixo do braço. Chegou no município e tinha um grupinho ali. Ô meu amigo, onde é que aqui as licitações que eu quero participar? Não, como assim quer participar? Vem aqui. Não, como assim participar? Tá aberto? Tá. Mas como o senhor veio participar? Não, eu vim participar e vim para ganhar. E aí o pessoal disse, não, mas não pode. Mas por quê? Porque já tem esquema aqui, cara. Quando é que quer ir para ir embora? Aí, não, como assim? Não, nós já sabemos quem é que vai. Quanto é que o senhor quer ir para ir embora? Eu tenho outra proposta. Porque tá todo mundo preso, vamos para a polícia. E prendeu todo mundo. Qual foi o problema dele? Uma semana depois, tinha umas 10 mães reclamando que não tinha mais merenda escolar, porque eles não conseguiam mais fazer licitação, acabou a merenda escolar. Então ele resolveu o problema do esquema, acabou gerando um outro problema para ele, que é o problema de merenda escolar, porque, enfim, né? Então, o sistema, como diz o Capitão Nascimento, o sistema... Eu não posso continuar, né, presidente? Então, né, o nosso herói nacional, o Capitão Nascimento. Bom. Então, nesse caso, o que diz o artigo 56? Se for técnica e preço, fechado. Se for menor preço, maior desconto, aberto, fechado, fechado, aberto. Vamos fazer a licitação? Equipamento de informática, é bem serviço comum ou especial? Comum. Então tem que ser pregão, tem que ser menor preço ou maior desconto, um desses 3. Eu preciso de um curso para gestão de pessoas específico na área de administração. Então eu tenho um bem especial, customizado por conselho. Eu poderia ter menor preço, até poderia, ou poderia ser técnico. Se for técnica, fechado. Eu quero fazer uma reforma no CRA. Tem que ser concorrência, técnico ou técnico e preço. Olha como é fácil. Mas para isso tem que combinar 4 artigos. Artigo 6º, artigo 29, artigo 33 e artigo 56. Vou repetir. 6º, 29, 33, 56, bingo. É muito fácil. Professor, e cadê o valor? Para com essa história de valor. O valor não define nada. Tá. Aí o povo da arquitetura e da engenharia, esse povo aí é articulado, e esse povo foi para o Congresso. Percebeu o seguinte, vão ficar me espremendo o preço, me tirando o suco. E aí eles conseguiram, no artigo 37, acho que é parágrafo 2º da lei, dizer o seguinte, olha como os caras são ardilosos, esses arquitetos urbanistas e engenheiros. Eles foram lá e fizeram o que eles tinham que fazer. Eles colocaram a seguinte disposição, olha como os caras são espertos. Acima de 300 mil, o serviço de engenharia ou projeto tem que ser técnica ou técnica e preço. Se é técnica e preço, tem que ser o modo e tem que ser então... Eles não disseram assim, acima de 300 mil tem que ser pregão. Eles não foram tão direto. Eles colocaram ali meio escamoteado. Num artigo ali, no parágrafo 2º, escondido, eles disseram assim, acima de 300 mil reais tem que ser técnica ou técnica e preço. Se é isso, tem que ser, porque o pregão não se compadece, não se compatibiliza com técnica e preço. E aí eu pergunto, vou fazer uma pergunta para minha engenheira.
Um projeto acima de 300 mil é mais ou menos complexo que um de menos de 300 mil? Tá, não ter fase, é óbvio que não. Não é o valor que define a complexidade. Aí o que eu vou fazer? Olha só. Não, eu não, né? Dizem que tem gente que vai fazer o seguinte: conseguir um orçamento de 310 mil. Baixa para 300 para cair no pregão. Dizem que eles vão dar uma calibrada no orçamento, né? Ali quando ficou meio na zona cinzenta, e vão, vamos lá, eu quero um projeto para casas populares. Projeto tranquilo. Mas esse projeto vai custar 600 mil. Eu não poderia contratar por pregão? Não pode. Porque o valor diz que é complexo. Então, o que os senhores e as senhoras têm que cuidar? Tudo isso que eu expliquei. Bem serviço comum, pregão, menor preço, maior desconto, que. Isso não vale para projetos de arquitetura e engenharia. Porque lá o que vale é o valor. Acima de 300 mil, abaixo de 300 mil, e esse valor já foi atualizado. Dúvidas até aqui? Públicos, diferentes portes, né? Uns que têm uma estrutura muito funcionários, várias especialidades, outros que carecem, né, de especialistas. Por exemplo, você falou da estrutura, né? Tem um dano estrutural no prédio, precisa fazer cálculo estrutural, né? E eu posso ter ou não Um engenheiro no meu um quadro. engenheiro arquiteto. Quando Perfeito. não tem, eu contrato um consultor para me ajudar Perfeito. a análise e definição do como será o objeto dessa licitação. Perfeito. Ok. E aí partimos para a concorrência. Quando chega na análise, né, o consultor foi embora. Quando chega na análise, ele pode voltar para analisar a documentação, porque eu não tenho um especialista para saber se aquela técnica é a melhor ou não. Perfeito. Na verdade, você teria que contratar um consultor para as várias fases. E qual é o grande problema? Tanto a lei 8666 como a lei 14133, ela vai vedar quem fez o teu projeto, anteprojeto de engenharia, o teu projeto. Porque assim, são três coisas. Eu tenho laudar o meu problema, até para eu saber minha orçamentação, entendeu, de obra. Então eu posso contratar um consultor eu tenho um dano estrutural, certo? Eu vou laudar o problema, contratar o serviço de diagnóstico e valor do problema. Que eu acho que, aí a colega me diz o seguinte, eu acho que eu até poderia contratar um anteprojeto de engenharia ali. Poderia fazer um bem bolado. Ele até acompanha a solução, então poderia ter projeto base e projeto executivo. Então eu já contratei todos os meus documentos, inclusive a orçamentação. Então eu vou contratar toda a minha fase interna. Esse cidadão que participou da fase de construção desses documentos não pode participar da licitação da concorrência, da execução da obra. Vírgula. Salvo a contratação integrada e semi-integrada, que já vamos falar. Tá? Já vamos falar nela, mas ele não poderia fazer o anteprojeto de engenharia. Então, nesse caso, eu contrataria a empresa ABC Limitada, faria toda a fase interna, os documentos, e depois quem faz a solução. E aí eu teria que contratar também, como eu não tenho engenheiro, o fiscal do contrato. Não, aí eu tenho que segregar as funções, teria que ter um terceiro para ser fiscal. Eu acredito que isso violaria o artigo 5º, que fala da segregação de funções. Acho que não poderia. A lei vai dizer o seguinte, ela só proíbe quem fez a fase interna não pode executar o objeto. Minha opinião, quem fez a fase interna seria o melhor cara para fiscalizar isso. Eu acho, mas a lei não te dá uma resposta clara sobre isso. Minha opinião. Eu tenho dois caminhos. Às vezes a lei não te dá uma resposta clara para as coisas, então e por isso que eu existo como procurador de Estado. Se ela desse resposta para tudo, a gente estava lascado, tinha que ter, porque minha história é resolver problemas. Então, vamos lá. Eu tenho a empresa A que fez a fase interna, a empresa B que executou o projeto. E eu tenho que ter alguém que fica fiscalizando. E eu poderia fazer um bem bolado, contratar a execução do projeto e a posterior fiscalização. Poderia. Por quê? Porque eu economizaria, obviamente, recursos, eu já estou contratando tudo num bem bolado, e, obviamente, eu facilito a técnica e o custo transacional, não precisa fazer uma nova licitação para fiscalização. Ponto. Mas o artigo 5º fala no que chama de segregação de funções, já vamos falar sobre isso. Que quem faz a fase interna não fiscaliza. Acho que justificaria melhor tecnicamente contratar o bem bolado, fiscalização e quem faz a customização. Se isso em termos de engenharia faz sentido, aí até a ciência não é minha.
fiscalização. Ela permitia. Essa ela só vai não permitir a execução, ela não veda. O problema é que a nova lei tem a gente já vai falar sobre isso no artigo 5º, que é um dos princípios de segregação das funções, que tem que ser interpretado com parcimônia. Vamos lá, é a realidade da vida. Eu acho que faz muito mais sentido quem fez a fase interna fiscalizar. Porém, quem fez a fase interna ajuda a pregoeira na análise da técnica que foi ofertada. Você poderia contratar um consultor para ajudar isso. Então, mas pode ser o mesmo personagem. Poderia ser o mesmo personagem. Pode ser o mesmo personagem. Poderia ser o mesmo personagem. Poderia. Que daria consultoria para avaliar a técnica. Poderia. Muito boa pergunta. Isso eu só vou pegar carona na tua pergunta e falar um problema que normalmente os municípios têm em máquina pesada. Qual é o problema? Quebrou a máquina pesada. Ou quebrou um caveirão aqui no Rio de Janeiro. Você sabe por que quebrou? Faz o mecânico, seguinte, amigo, eu não tenho como dizer o porquê quebrou, eu tenho que abrir o motor. Mas para abrir o motor, R$5.000. E aí você tem um orçamento, eu não tenho como ter orçamentação. Então o que você tem que fazer? Teria que contratar um serviço de laudar o problema. E aí depois, a partir desse laudo de orçamentação, executar o conserto. Qual é o problema? Eu tenho um mecânico que tem que laudar e um outro que tem que fazer o conserto. Esse é o grande problema. Dilemas das licitações. Porque, obviamente, quebrou o automóvel. O cara disse, cara, eu não tenho como dizer o que é. Eu acho que é a rebimboca da parafuseta, mas pode ser que não seja. E pode ser que eu abra o motor, o problema pode ser maior, pode ser um problema super simples, que é só uma troca de uma peça. Mas para isso eu tenho que abrir todo o motor. E aí meu custo de hora de mecânico é R$5.000. Então, muitas vezes, obviamente, o laudo custará talvez até mais caro do que o serviço em si. Mas é da vida. Como na nossa vida. A gente quebrou um automóvel nosso, a gente vai pagar para o mecânico resolver. E aí, qual é o grande problema? Então tá, o mecânico desmontou o motor. O que ele tem que fazer? O teu problema vai custar R$20.000. Tá? Então agora monta todo o motor para o outro mecânico. Porque quem lauda não poderia consertar. E aí, como é que tu resolve? Então tem uma máquina pesada com motor, que é às vezes o tamanho da sala. Eu desmontei todo ele e disse, não, o mesmo mecânico não pode, a mesma empresa. Então agora monta tudo de novo, pega o guincho, transporta para o outro vencedor do certame. Na prática, o auditor também fecha os olhos para certas coisas. E vou dar uma outra coisa que o auditor fecha o olho, ao menos lá no Rio Grande do Sul, e com toda a razão, porque ele também tem, maioria tem bom senso. Câmara de Vereadores de município pequeno, quem tem que fazer a contabilidade é um servidor concursado. Aí tem um município lá de Coronel Pilar, no Rio Grande do Sul, 2.500 habitantes. Quem faz a contabilidade é o mesmo do executivo. Não tem sentido esse município. Por que esse município, ele não deveria existir? Nem estou entrando nesse mérito. Ele existe, ponto. Então, quem faz a contabilidade é o contador do executivo, não poderia. Mas você tem um cara concursado só para fazer... Não faz sentido. Aí ele fecha o olho. Então, repito, o que determina a resposta, muitas vezes, é o que você está economizando. Eu não sei se eu te respondi. Quem mais? Nesse ponto, vamos começar então, já que a gente sabe como iniciar uma licitação, vamos ver. Então eu tenho fase preparatória, publicação do edital, apresentação das propostas, julgamento das propostas, fase de habilitação, adjudicação, homologação, contrato. Viu como é fácil? Né, pregoeira? Muito bem. Nessa fase interna, está no artigo 18, só lembrando, preferencialmente eu vou utilizar o modelo eletrônico. Raríssimos serão os casos em que eu tenho a contratação presencial. Tudo bem? Muito bem. Nesse panorama, o que eu vou ter que fazer? Na fase preparatória, eu vou fazer o seguinte. Às vezes você pode alterar as fases. Então eu tenho mais um. Eu tenho uma DR. Aí cada um chama de como quiser. Requisição, documento requisitório, documento de oficialização de demanda, o DOD. Não importa como é que você chame isso, a sua resolução. Que você vai descrever a necessidade. Você vai dizer o seguinte, olha, falta-se computadores aqui na secretaria, na contabilidade do CRA, e eu preciso de computadores desktop de mesa. Bom, aí
qual é a potência, qual é a quantidade. Teria que, de certo modo, especificar se você consegue aqui. Se você não consegue, vai ter que ter uma interação entre os órgãos. Bom, nesse caso, vai para a feitura do quê? Poderia-se ter um ETP. O que é o ETP, Juliano? Tudo técnico preliminar. Todo mundo assim, ai, agora eu vou ter que fazer ETP para tudo. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Eu vou ter, por exemplo, quero comprar vacina para gripe. Cara, existem 3 vacinas, 4. Eu tenho que fazer ETP? Não, é a vacina para gripe. Entendeu? Agora o CRA vai querer fazer uma licitação de vacinação de gripe dos seus associados. Tem que ter ETP? Minha opinião, não. Quais são as alternativas? Até poderia se ter na vacinação, porque eu posso ter vacina que tem que ter ar-condicionado e não. Tá, até se poderia ter, mas a maioria dos casos, merenda escolar, sei lá, tem coisa que não precisa ter ETP. Compras corriqueiras, compras padronizadas. Não tem sentido. O ETP serve para qualificar alternativas de compras. E isso aqui vai ser importante para a licitação, para o resultado. E principalmente para proteger o gestor das escolhas públicas. Existem várias. E outra, ele antecipa várias informações que teriam que ser feitas nos documentos depois. Aí vai para o. Como é que você chama aqui? Tesouro. Lá nos Estados Unidos, tesouro. Alguém vai ter que falar sobre o orçamento. Que é o cidadão mais pressionado que tem no órgão. Né? Porque tá todo mundo beliscando ele. Né? Todo mundo beliscando o cara. Não, tá faltando orçamento. E aí todo mundo beliscando. Porque ele vai ter que dizer o seguinte: olha, se nós queremos fazer uma reforma, como é que funciona a orçamentação? Eu tenho uma lei orçamentária anual, que daí tem para obra, rúbrica 3.4.5.2.1. R$1 milhão para obra. Aí eu quero fazer o asfaltamento. Custa quanto na minha orçamentação? Opa, aqui antes vai ter orçamentação. A orçamentação aí vai para a equipe de tesouraria. Não, faltou o TR antes. Opa, vamos de novo. Outra folha. O TR. De novo. Então eu tenho documento de requisição, TP, TR, orçamento, artigo 23, tesouro. E vem minutas, o assessoria jurídica e edital. Publicar. Seria mais ou menos, a grosso modo, é dessa forma. Lembrando, o termo de referência, ele não pode ser genérico, ele tem que ser específico. Tem julgado a rodo aqui do termo de referência. Tem que ser bastante específico e o mais específico possível, desde que seja pertinente à demanda. Eu não posso colocar especificidades que não tenham padronização ou não tenham pertinência à necessidade. Eu vou retomar aquele caso do helicóptero. E eu lembro que houve uma judicialização, e aí eu fui falar com a desembargadora. Mas, desembargadora, eu não preciso de um helicóptero que tenha 2 pessoas, isso é pertinente à minha necessidade. A senhora imagine todo mundo vendo pela televisão um jogo naquele estádio ruim da beira do rio, estádio ruim da beira do rio. Como é que eu sei que o estádio é ruim, mas todo mundo vai ter que ver naquele estádio. E aí tu imagina se nós não temos um helicóptero, e esse helicóptero... Aí eu dei a cartada nela, né? E esse helicóptero não veio por sua causa, porque a senhora não deu a liminar. Entendeu? Sabe quando chegou o helicóptero? 2 anos depois. São coisas... Mas voltando. Então, acho que era para outra Copa futura, né? Mas, enfim, nesse caso, é pertinente aquela necessidade. Então, eu tenho que perceber se eu tenho essa pertinência ou não. Por exemplo, para aqui o pessoal aqui, ó, eles pensaram que eles iam ficar de fora, esse pessoal tá aqui na nosso backstage. Não, os senhores fazem parte do show, não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Computador que roda vídeo tem que ser potente ou não tem que ser potente? Tem que ser power, potente. Aí eu vou dizer o seguinte, aí o auditor diz assim, mas espera aí. Você está comprando um computador potente, claro que eu tenho que rodar vídeo, meu amigo.
E vídeo tu precisa... Agora, para talvez rodar, sei lá, para fazer o ETP, eu não preciso do computador que roda vídeo. Então, tudo isso vai me dizer a minha necessidade, meu TR vai ter que justificar isso. Então, por exemplo, compra de vacina. Eu quero vacina para gripe. Não funciona assim. Eu tenho que dizer qual é a dosagem, qual é a quantidade, se é comprimido ou não, se é gota ou não, faixa etária, entrega, acondicionamento. Já tem vacina que é 8 graus, né? Validade, nhenhenhé. Eu tenho que então, fazer toda uma descrição do nhenhenhé aqui. Sabe o nhenhenhé? O nhenhenhé. A gente já vai falar sobre orçamentação. Tesouro tem que dizer se tem orçamento, porque aí eu ia chegar aqui. Eu tenho então 500 mil, sobrou para obra. Por quê? Porque teve um destelhamento e eu tive que tirar dinheiro do orçamento. Então alguém tem que tirar esse e jogar para o financeiro. Sai do orçamento, vai para o financeiro. Minutas de edital jurídico. É muito fácil, colega. Você vai ter 2 pesquisas de preço, na verdade. E é muito boa pergunta. Vou fazer uma pergunta. Você vai ter uma pesquisa de preço aqui, com um foco específico, e você vai ter uma pesquisa na orçamentação. Professor, 2 pesquisas de preço? Pode. Em que termos? Com focos diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta. Então eu tenho uma licitação para comprar impressora aqui no CRA. E aí me comparece 2 empresas. Uma impressora custa R$1.000 e uma impressora custa R$900. Impressora B. O cartucho da impressora A custa R$50. E o cartucho da impressora B, R$120. Esse cartucho da impressora A imprime 1.000 folhas e o da impressora B, 200 folhas. Pergunto para o colega de nome. Rômulo. Não, atrás do Rômulo. Atrás do Rômulo. Paulo. Paulo Martelo, porque ele é do pregão? O senhor é leiloeiro? Paulo do Martelo, o homem do leiloeiro. Muito bem. Paulo, o homem do martelo. Tu vai bater um martelo nesse pregão aqui, Paulo. Qual que venceu na licitação menor preço, o A ou o B? Como o A? Isso aqui é 900 é menos... Sabe contar, né, Paulo? 900 é menor que 1.000, Paulo. Eu entendi a tua resposta. Só que se for uma licitação menor preço, quem é que vence? Que é uma bosta. Porque ela é mais cara no longo prazo. Então para de achar que o feitiço do menor preço... Tem que parar com isso, que se eu faço licitação menor preço, quem é que ganha? O B, que é muito mais cara, porque o Paulo tá certo, que ele viu a longo prazo. Então quando eu faço pesquisa de preço no ETP, eu faço uma pesquisa de preço, mas eu tenho que fazer uma pesquisa de preço global. Porque no meu ETP ele vai revelar que eu tenho impressoras mais caras, mas no longo prazo, no longo prazo, com resultado mais barato. Porque agora, anota se tu não sabe, o resultado mais vantajoso é o que vale. Porque antes, o artigo 3º da Lei 8666, ele dizia o seguinte, o que vale é a proposta mais vantajosa. Isso mudou. Artigo 11 da nova lei vai dizer o seguinte, o que vale é o resultado mais vantajoso. Então, nesse caso, qual é o resultado mais vantajoso, Paulo? O A, o Paulo está certo. Paulo do Martelo está certo, é o A. Agora, se eu fizer uma licitação menor preço, vai me ganhar B e vai me dar mais problema. Vamos dar um outro exemplo? Por favor. Aí que eu vou chegar, Pode. Aliás, não, eu vou repetir a frase, fui na tua. Você deve pontuar. Porque a lei vai dizer o seguinte, você tem, no artigo 18, você vai ter que promover uma análise no seu estudo técnico preliminar, custos de acondicionamento, uma vacina que precisa ser acondicionada a 8 graus e a outra a ambiente, a temperatura ambiente, qual que é a mais barata e mais cara? Eu tenho que mensurar o meu custo de acondicionamento. Assistência técnica. Eu tenho um veículo de transporte de alunos, transporte de crianças, uma besta, uma Kombi, eu sou da época da Kombi. Né? Porque a Kombi ela é um veículo maravilhoso de dirigir, porque tu está antecipando o que tu vai fazer, né? Porque ela tem folga na direção, então tu tem que estar antecipando, né? Então, tem Kombi que não tem folga, tem feriado, né? Então,
Então, nesse caso, ela comprou uma Kombi para transportar a criança. Se der problema, assistência técnica em Brasília. Tem que mandar a Kombi 30 dias. 30 dias as crianças têm para a escola. Então, às vezes, eu vou pagar mais caro, porque isso tem um custo social melhor. Então, assistência técnica. Outra coisa, drone. Já compraram um drone, aí entregaram os drones lá para os cidadãos que fiscalizam o licenciamento ambiental, porque agora não funciona mais tu ir lá na fazenda. Fotinho, multa. Fotinho, multa. Tudo inteligência, né? Tudo agora, né? Poder de polícia, né? High-tech, né? Então, nesse caso, entregaram os drones e agora ninguém sabia operar. Não compraram o curso. Então, eu tenho um drone de 1.000 com o curso de 200 e um drone de 900 com o curso de 100. Ou melhor, vamos refazer. O drone de 900 com o curso de 500. Então, tudo isso eu vou ter custo de depósito, custo de transporte, custo de manutenção. E, principalmente, a lei vai dar segurança hoje para pensar o custo ambiental. Linha branca, eu posso pontuar ou eu até posso botar no meu requisito de habilitação. Eu não aceito a linha letra B, só letra A. Por quê? Porque vai me dar um custo de energia elétrica, gasto com energia elétrica menor. Você entendeu isso? Dúvidas? Angústia? E tem uma fofoquinha do almoço para contar? Tem uma fofoquinha carioca? Tá, tudo bem? Como é que tá o Vasco? Tá ótimo, tá. Não, só para saber como é que tá o Vasco. Tá. Muito bem. Eu vi que aqui o presidente, né? E ninguém fala mal do Vasco, que ninguém fala mal do presidente aqui, tá? O presidente é intocável. Tá? Tudo bem. Ai, fala mal do Vasco. Tudo bem? Quando eles foram lá fora, eles falam mal, presidente. Tá? Eu vi, assim, sem querer intriga, eles estão falando mal do Vasco lá fora, tá, presidente? Tá? Eu não sou uma pessoa da intriga, tá? Muito bem. Então, perceba comigo que eu tenho que fazer essas ponderações. E eu vou dar um outro exemplo. Certa feita, eu estava na Procuradoria Trabalhista. Nem estava mais, né, enfim, num dos meados da carreira. Estava na Procuradoria Trabalhista, depois eu fui para as licitações, voltei, enfim. E aí me ligam do Comando Geral da Polícia Militar. Lá a gente chama de Brigada Militar. Meu Deus. Aí a secretária, estão te ligando, doutor. Do Comando da Polícia Militar. Eu disse, e o que eu fiz? Não sei. E ela dizendo assim. Aí eu atendi, o senhor pode comparecer amanhã às 4 da tarde aqui? Eu disse, posso. Aí cheguei, e na Polícia Militar funciona assim, tu entra, aí a secretária vai para outra secretária, outro não sei o quê, vai subindo a patente, né? Até tu chegar ao comando geral, tu passa por 5 pessoas que prestam continência. Aí uma hora eu sentei assim, aí pode vir. Aí eu entrei, o senhor senta aí, eu sentei, né? Aí eu não sabia se prestava continência, pois não, comandante. O senhor tem que nos ajudar. Positivo e operante. Aí ele disse, não quero mais pneu chinês nos meus automóveis. Mas por que o senhor tem contra o pneu chinês? O senhor já viu o pneu chinês? Eu não entendo de pneu, comandante. Esse pneu dura 30 mil quilômetros, ele é altamente seguro. Como é que eu vou botar num carro de polícia, numa ambulância, num carro de bombeiro, que anda em alta velocidade, um pneu inseguro? Não existe. É verdade, comandante, estou com o senhor. Então agora o senhor me ajuda. Mas como assim? Não, o senhor tem que dar um jeito. Me falaram que o senhor entende de licitações. Aí eu disse, olha, tem uns outros colegas da consultoria. Não, o senhor me ajuda. Ajuda, comandante. Aí disse... Aí a amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito e para conseguir edital de licitação. Liguei para um colega do Mato Grosso e ele tinha um edital que conseguiu tirar o pneu chinês da jogada. Ele conseguiu fazer com que o pneu chinês não viesse, porque nem margem de preferência poderia utilizar. O que é a margem de preferência? Artigo 3º, perdão. Eu posso pagar mais caro para produtos produzidos aqui, com redundância, para produtos feitos no Brasil. Por que eu pago mais caro para produtos feitos no Brasil? Porque gera imposto, emprego aqui, então o barato vai se compensar. Veja, licitação tem um impacto enorme da economia, são 50 bilhões a 80 bilhões, é um impacto enorme na economia. Só a União. Nesse panorama, conseguimos o edital, evitamos o pneu chinês. Então vamos fazer uma licitação pneu chinês. Vamos assim, ó, pneu China, o Xing Ling, e o pneu, sei lá, brasileiro. O pneu brasileiro, então, dura o China 30 mil e o brasileiro 50 mil quilômetros. O China custa R$300, aí é número por minha conta, tá? E o brasileiro custa 450. Qual é o mais barato? Paulo do Martelo, qual é o mais barato? Uma licitação menor preço?
menor preço, o chinês, mas ele rende, qual é, no final das contas, rende mais? Mais vantajoso é o brasileiro, mas o Janta tá pagando mais caro, mas ele dura mais, gente. Qual é o problema? Vamos acabar com isso. Licitação, menor preço, não pode ser só vista com menor preço. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, se fez uma licitação menor preço. E aí é a impressora que não funciona. Eu sou especialista em impressora. Na época que o peticionamento era físico, não tinha o peticionamento eletrônico, a impressora sempre estava quebrada. Então eu virei um especialista em arrumar a impressora. Porque o prazo às vezes era por dia e a impressora não imprimia, e aí eu estava quase indo voltando à máquina de escrever. E a máquina de escrever, ela é maravilhosa. É um computador que digita, ele imprime automático, né? Então a velha máquina de escrever, quase que eu estava voltando, tão especialista que eu fiquei em impressora. Porque, obviamente, tínhamos esse problema da licitação menor preço. Não resolveria com a amostragem. Porque como é que você vai fazer a amostra do pneu? Você teria que ter... Eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi o que você quer dizer. A lei se preocupou com isso. E ela fez vários alertas acerca da qualidade do produto. E ela positivou coisas que o Tribunal de Contas já dizia, como se fazer uma licitação para conseguir bons produtos e tirar do mercado os produtos ruins que muitas vezes só vendem para o setor público. Colega de nome, aqui, Marcelo, se você vier tomar um café comigo lá no estado, é ruim, tá? Eu já vou te avisar, é aquele café que tu toma, vira o zoinho, sabe? Desce batendo, assim, toma, sabe? Daquele, sabe? Por quê? Licitação menor preço. E aí eu fui ver qual era, assim, tudo bem, ninguém quer o café, entendeu? Gourmet, sei lá, não sei o quê. Mas eu fui ver qual era a marca do café do Rio Grande do Sul que ganhou. Pasme, Marcelo, é verdade. O café que ganhou a marca Odebrecht. Aqui no Rio também, professor. E é bom? Horrível, diz a colega. É nós. Temos algo em comum com o Rio de Janeiro, tá? Além do Renato Gaúcho, digo, temos algo muito em comum aqui, tá? Tudo bem até aí? Que é muito mais carioca que a volta. Então, nesse caso, temos um exemplo comum do café. Enfim, vai voltando. Então, vamos botar aqui, ó, qualidade. Quais os dispositivos que disseram o seguinte? Quero produto de qualidade. Você pode utilizar do artigo 17, artigo 42, artigo 67. Nossa, professor, é bastante coisa. Mais especificamente artigo 42, inciso 3, o 17, parágrafo, alguma coisa que eu não lembro, e o 67 são os acervos técnicos. Como assim, Juliano? Eu posso exigir que o meu produto ou serviço seja certificado pelo Inmetro. O Inmetro, ele presume, por incrível que possa parecer, ele presume que um produto é bom. Se você for comprar brinquedo para crianças, o Inmetro presume que ele foi bem testado, o produto. Filtro de água, por exemplo. Então, a lei diz o seguinte, se você pegar o Inmetro, pá! Sabe, pá do pá? Do pá. Nesse caso, eu tenho, às vezes, questões do Inmetro e questões da ABNT e NBR. Qual é a diferença? A ABNT, que é uma associação privada que exerce poder de polícia, ela faz normas técnicas que vão ser testadas pelo Inmetro. Então, o Inmetro é um executor da ABNT. Essa, basicamente, grossíssimo modo é a diferença. Então, aqui eu posso exigir, e aqui eu vou matar o pneu chinês. Duvido que ele foi testado pelo Inmetro. Então, eu vou exigir, eu quero que seja testado pelo Inmetro. Isso o Tribunal de Contas tem jurisprudência? Tem jurisprudência presumindo. Então, aqui eu já mato o Inmetro. 2. Aqui eu tenho certificados, aqui eu tenho duas mortes do produto ruim. Eu tenho certificado de que esse produto é bom, tenho vários certificados. O que não dá para colocar é certificado do tipo, para requisito de habilitação, ISO 9002, conversava com a colega, ISO 9002, KPMG, sei lá. Uma vez eles colocaram, colega da Odebrecht, teve um estado aí, queria contratar café que tinha que ter selo ABIC. Era requisito de habilitação ter selo ABIC. Não passou. Não passou. Tá? Agora, eu posso colocar como requisito de julgamento esse certificado. Isso pode.
Isso pode. Então, colocar ISO 9000 como um critério de valoração da técnica, isso pode. O que não pode é como requisito mínimo. Eu estaria direcionando a um órgão privado fazer uma concentração de mercado. Tudo bem até aí, mas a BNT eu posso. E terceiro, os atestados de capacidade técnica. Os atestados de capacidade técnica, e aí o capacidade técnica pode ser da empresa ou do profissional. Eu posso exigir um ou outro ou os dois, que vai definir o edital. Que não dá para... Eu ouvi um edital do Rio Grande do Sul diz assim: há que se demonstrar atestado de capacidade técnica. Aí uma empresa apresentou do engenheiro, a outra da empresa. Aí uma recorreu da outra, né? Uma recorreu da outra. Eu disse, meu amigo, mas como é que você... a gente passou aqui. Cara, habilita as duas, velho. Você não colocou, você pediu atestado de habilitação técnica. Pelo objeto que seria listar, era a consultoria para implementação de um projeto de revitalização de nascente. Seria da empresa, não precisaria ser do profissional necessariamente. Mas, enfim, então tem que deixar claro do que você quer aqui. Tudo isso vai deixando o teu produto mais qualidade. Você entendeu isso, colega? A pergunta do colega é muito boa, eu vou repetir aqui. Mas isso não se aproximaria com aqueles dos artigos de luxo, não necessariamente porque eu quero uma qualidade mínima para atuar. Por exemplo, vamos pegar o pneu. Eu não posso colocar pneu inseguro num carro de bombeiro, numa ambulância. Então, vou dizer, ó, eu não quero o pneu... Assim, vamos pensar assim, aí eu não entendo o pneu. O Goodyear, ele é um pneu de alta rendimento, top, tá? Não sei se é, mas enfim. Não, eu não quero o Goodyear. Mas eu quero que o Continental, que é um pneu bom, tem uma Firestone, enfim. Aí eu não sei se é bom ou ruim, mas eu quero vamos pegar o carro popular, o carro de entrada. Tem o Prisma, o Etios, o Sandero. Todos eles têm uma mesma... Ah, não, mas eu quero Toyota porque eu amo... Não existe isso. Entendeu? Então, o popular... Não, mas eu quero o popular da BMW. Ele não é popular da BMW. Né? O popular da BMW não é o popular, não é o E. E não, né? Carro de entrada da Mercedes custa 500 mil reais. Chutei, tá? Entendeu que esse seria um bem de luxo. Entendeu isso? Eu vou repetir para o pessoal de casa, porque esse padrão de qualidade ainda mantém uma amplitude de vários players poderem bidar, ou seja, poderem participar da licitação. Eu ainda mantenho a competitividade. E mantenho uma pertinência com a minha necessidade. Esse é o ponto. Eu tenho que sempre, todo requisito de qualidade, de técnica que eu exija na habilitação, eu tenho que justificar de acordo com a necessidade que eu quero adimplir. Não ter o terceiro volume da Suzuki Vitara. Assim, não restringir tanto assim. Vou dar um exemplo. Tá uma briga bonita assim, tira o bofetão e bico da bota. Que é nós, da Corsã, com o município de Araricá. Araricá fez uma licitação, eu posso falar porque é pública, para o saneamento básico. São 200 milhões de reais para o município de Araricá. Araricá deve ter o quê? 7 mil habitantes, 5 mil habitantes, é um município pequeno. Então é um volume grande. E assim, onde é que vai dar treta? Dizem, eu acho que não é verdade. Dar treta no lixo não vai dar treta no saneamento. Entendeu? Então, entre nós. E eles fizeram uma licitação exigindo capacidade técnica do engenheiro em repetição de obras de engenharia na área de saneamento. Quantas empresas de saneamento têm engenheiro? Os projetos são feitos pelo engenheiro da empresa. 0. Vamos pegar a própria SEDAI, Sabesp, vamos pegar grande, SEDAI, Sabesp, Copasa, Sanepar, eles subcontratam. Então eles não têm acerto técnico do engenheiro. Quem é que ganhou? Uma empresa que constrói ponte. Entendeu? E aí você tirou as principais empresas de saneamento do negócio. Aí ele me justifica assim, o advogado agora. Não, mas a própria Corsã, ela exige acervo técnico. Sim, eu exijo acervo técnico para fazer minhas obras, não para participar da licitação do saneamento. Tá louco? E aí, obviamente, ganhou uma empresa que não é do saneamento. Eu tenho dúvidas, isso foi apontado pela auditoria do Tribunal de Contas. Entendeu? Eu tenho dúvidas do como se portou isso. Então, existem filigramas. E por que eu vou exigir do engenheiro? Eu não exijo, então, capacidade de execução da empresa. Eu preciso ter um engenheiro que tenha capacidade ou é a empresa que tem que ter capacidade?
Não preciso. Será que eu preciso de ter um cara no meu acervo técnico? Que no final do dia, que podia ter feito a Corsã? Contrata esses engenheiros, participar da licitação. Fazem uma diferença. Importante é a empresa que tem esse acervo técnico. Você entendeu? Dúvidas? Muito boa pergunta. Colega lá do fundo. Olha, o que leva muito também a esses produtos de má qualidade é o termo utilizado lá similar, né? E a gente pode suprimir esse termo similar dos produtos que têm uma técnica para que não haja o direcionamento? É que você não pode. A grande questão é: eu posso indicar marca? Devolvo a pergunta. Vou fazer uma licitação e quero da marca tal como referente. O Tribunal de Contas, no começo, lá vamos lá, bem antigo, 2007, não. Marca direciona o certame. E aí, então, aqui o CRA, ele tem o padrão de impressoras HP. Chutei. Então, agora, toda vez que tem que trocar os toner daqui, tem que jogar as impressoras fora, porque não pode indicar marca de cartucho. Existe? E não, mas você não pode indicar marca. Então, eu indico marca HP ou... Tá, mas o similar não é o original. É difícil. Eu vou dar um exemplo de um caso em que... Esse é um caso, acho que até tem no livro, com certeza tem. É um caso do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Ele disse o seguinte: eu vou efetivamente deixar que você compre o cartucho original porque ele provou que perderia a garantia. Então, ele não permitiu o similar por conta da justificativa da perda de garantia. Fora isso, professor, mas é pior. Bom, você vai ter que colocar o teu estudo preliminar quanto dura. Aí tudo bem. Então, para aferir o padrão de qualidade, é possível indicar marca? É possível. Acho que está no artigo 43 dos casos. Por exemplo, para manter quando eu tenho um padrão de marca determinada, HP, a impressora é clara. Por exemplo, eu tenho um banco de dados que é Oracle, e eu não consigo ter um programa que não tenha casa, ou eu tenho que migrar sempre banco de dados, isso não existe. Então, muitas vezes a marca eu vou ter que indicar. 2, quando eu quero dar um referencial do que eu quero contratar. Por exemplo, eu quero contratar um Renault Sandero ou similar. Se o Toyota Etios, ele implementa os requisitos Sandero, é só para eu não precisar ficar escrevendo um monte de coisas. Então, é possível que eu indique marca em algumas questões. 2, é possível exigir amostra. Amostra é possível em 2 momentos, conforme diz o artigo 17 e o 40 e alguma coisa. Diz o seguinte: quando antes de assinar o contrato, eu quero ver o que você está me entregando. Por exemplo, eu quero uma escultura, ou eu quero contratar, eu quero fazer um troféu, os melhores administradores do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. E aí um artista famoso aqui do Rio de Janeiro fez a escultura, e eu vou ter que reproduzir essa escultura. Então eu quero ver se isso ficou bom. Qual é aquela que dá? Retrato dos ex-presidentes. Não é a foto, retrato. Isso sempre dá problema, porque isso a gente tem lá na PGE, começaram com esse procurador-geral, o retrato, e aí teve uma procuradora-geral que no 4º retrato o pessoal disse: você vai contratar você. Ela sempre se achava feia. Entendeu? Retrato, então, eu quero ver antes de você me entregar. Vai que, né? Então eu tenho, por exemplo, que antes de assinar o contrato, muitas vezes exigir amostra, ou a amostra pode ter um requisito de habilitação. Pode ter também um requisito de habilitação ou antes da assinatura de contrato. Então esses são critérios que vão aumentando a qualidade. Você entendeu isso? O colega está coçando o braço ou está uma dúvida? Coçando o braço, tá, ok. Tudo bem, dúvidas. Nas licitações, o correto é que eu tenha um padrão estabelecido de licitação, uma licitação e um contrato. E o ideal é que esse contrato seja cumprido, não é verdade? Ou seja, o ideal é que as coisas, o contrato chegue a bom termo. Anormal é o contrato que seja cumprido de forma equivocada. Tudo bem? Tá. Então, nesse caso,
Quando o contrato é cumprido de forma equivocada, o que se fazia na Lei 8666? Por exemplo, mas às vezes a Secretaria de Fazenda me achou também e disse assim: doutor Juliano, o senhor entende de licitações, queríamos tirar uma dúvida. Pois não. Ganhou aqui uma empresa de informática, faz programa de computador, mas a gente sabe, ela vai dar problema. Mas como é que você sabe? Ah, a gente já teve experiências ruins com ela. E por que deixou contratar? Porque ela venceu a licitação. Tá, mas e nos outros contratos? Porque você não penalizou? Ah, eu não sei por que não penalizaram, mas a gente não quer essa empresa, que a gente quer revogar essa licitação. Pode? Ganhou a empresa A, que não tem nenhuma penalidade, nenhum impedimento, eu posso revogar a licitação só porque ela tem mal olhado? Porque ela não é querida? Sabe que a empresa não é querida? Não é possível. Não é possível, meu amigo. Porque senão, o que ia acontecer? Dizem, um prefeito não republicano ganhou o desafeto político, revoga a licitação. Ganhou o desafeto, revoga. Ah, agora ganhou o afeto. Para evitar isso, a revogação de uma licitação somente pode se dar por motivo posterior e devidamente justificado. Ou seja, se faz uma licitação para computadores aqui no Conselho, para entrega em 90 dias. No 30º dia, uma empresa doa os computadores. Não tem mais por que ter licitação. Isso é um motivo posterior e justificado. Nesse panorama, como é que se fazia para tirar as licitações do páreo? Então, se tinha uma lógica, comando-controle. E a lógica de comando-controle? Se você atuar de forma errada, vou te punir. É a lógica da blitz no trânsito. Tem campanha a rodo, não beba, se não dirija, não beba, se não dirija, não beba. E o pessoal vai e bebe. E aí, eles ficam assim, ai, e agora, será que tem blitz? Né? Será que tem blitz? E os caras arriscam, mas se eu te pegar, pode ir preso, tira a carteira, que. Tudo bem até aí? Tá. Só que existe uma lógica da regulação indutiva ou uma lógica da regulação de incentivo. Diz assim: se você for um bom motorista, se respeitar as regras de trânsito, eu não só não vou te punir, como vou te dar um desconto no IPVA pelo bom motorista. Então, estou te incentivando a produzir uma conduta bacana. Eu vou dar um exemplo assim, um exemplo é real, e é o exemplo mais caricato que eu conheço sobre regulação por incentivos. A história é real. Aliás, todos os meus exemplos são reais, uns com interpretação extensiva. Lá no aeroporto de Amsterdã, havia um problema sério no banheiro masculino, sujeira. E por mais que faziam campanha assim, deixe o banheiro limpo, deixe como você recebeu, e aí eles começaram a ser mais incisivos. Melhore sua pontaria, né? Não mije fora, entendeu? Não tinha jeito. O banheiro era um horror. O que eles fizeram? Eles fizeram uma regulação por incentivo. Eles pegaram adesivos que imitavam moscas e colaram na patente. E aí, toda vez que os homens iam lá fazer xixi, eles olhavam aquela mosca e tentavam matar a mosca com, né? E isso melhorou em 80% a limpeza do banheiro masculino em Amsterdã. Isso que eu chamo de regulação por incentivo. Ou seja, presidente, se o banheiro masculino não tá, é mosquinha, tá? Bota um adesivo de mosquinha ali, vai melhorar. Então esse foi um incentivo que se deu com os adesivos que imitavam mosca no banheiro masculino de Amsterdã. E aí resolveu 80% a falta de pontaria no banheiro. Mas isso é uma regulação por incentivo. Eu precisei punir? Precisei multar? Não, mas eu dei um incentivo para que as pessoas, que se chama em inglês de nudge, um empurrãozinho, nudge, para que as pessoas agissem de determinada forma. A Lei 8666 não utilizava essa lógica de incentivo. Ela só utilizava da lógica do comando-controle em um único flanco. O que ela dizia? Se você praticar, você for um mau contratante, pena. Artigo 86 da lei, artigo 82 e 86 da lei. Multa, advertência, declaração, tá? Só que essa pena era para quem? Para o produto ou para a empresa? Para a empresa. E aí, ô colega, não adianta. Café Odebrecht vai nos perseguir. Porque se a gente multar a empresa, declarar inidônea, alguém vai fornecer o café Odebrecht. E nós estamos lascados, porque isso faz parte
serviço público, o café, que desce o zoinho virando, né? O que acontece? Que fez, e aí hoje isso aqui foi mantido nos artigos 155 e seguintes da lei. Até aí tudo bem, nada de novo no parquinho. O que surgiu de novo? Um artigo esquecido, um artigo meio escamoteado, um artigo quase que despercebido, mas eu olho para esse artigo e vejo um grande potencial nele. Ele é um diamante a ser lapidado, que é o artigo 42, inciso 2, que é o atestado do produto ou serviço. É possível que se exija que o produto tenha sido bem aceito pelos outros entes da federação. E você vai dizer o seguinte: só aceito como condição de habilitação produtos com atestado X. O bom é que a União normatize isso para todo mundo. Vamos ler o dispositivo porque ele merece. Esse dispositivo é um dispositivo que merece a nossa leitura. Diz assim: a prova de qualidade do produto apresentado pelos proponentes como similar à das marcas eventualmente no caso do edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Comprovação por meio das normas técnicas da BNT. 2. Declaração de atendimento satisfatório emitido por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior. Colega de nome, eu esqueci. Patrícia, fazer uma pergunta assim, tu daria um atestado de satisfatividade do Café Odebrecht? Deus me livre, professor. Ai, Patrícia, ele é tão querido. Ele é tão marronzinho, assim, bonito, cheiroso. Não, professor. Então você pode exigir que esses produtos tenham essa declaração de idoneidade. Aí o cidadão que está fornecendo Café Odebrecht, ele não fornece mais. Porque ninguém vai fornecer o atestado. E você começa a tirar esses produtos do mercado. E aí nós vamos ter um serviço público melhor. Melhores folhas. O detergente não é aquele detergente que só espalha a sujeira, que realmente limpa. Porque na nossa casa, qual é a melhor forma de tirar produtos ruins do mercado? Não comprar. E aqui, então, a gente não é obrigado a ficar comprando produto ruim. Então, esse é o grande novidade. Você não está punindo a empresa, você está punindo o produto. Porque senão eu vou ter um outro CNPJ que fornece esse produto. Porque não adianta, eu declarei essa empresa inidônea, outra empresa fornece produto. Você entendeu isso? Como isso aqui é bom, isso aqui é top, isso aqui é maravilhoso. Só que a lei não se contentou. Só que a gente tem que fazer o nosso trabalho. A gente tem que dar o atestado de não de produto ruim. Nesse sentido, qual seria a regulação por incentivos? É possível que se faça o atestado de bom licitante. Esse é um dos exemplos. O que é um atestado de bom licitante? Vamos pensar o seguinte: se a colega de nome, Aparecida, tudo bom? A Aparecida, se ela chegar no banco, categoria A, velho. O gerente vai mandar ela sentar na sala VIP. Se bobear, ela recebe até massagem. Entendeu? Conta bancária lá em cima. Categoria A. Só que Aparecida, você não sabe que você nunca passou por isso. Se o cara vai pro SPC, é categoria H. Entendeu? Ele deve me olhar assim, categoria G, né? Entrou já no negativo, bota o Juliano no G, entendeu? A gente tem uma letra no banco. Por isso que tem gente que recebe crédito. Ele olha, tu não nota, mas ele dá uma olhadinha ali, categoria G. Melhor não dá, entendeu? Então, nós temos uma letra no banco. Por que as pessoas não podem ter uma letra no serviço público? Porque se ele for um mau contratante aqui no CRA, ele pode ser um mau contratante no IBAMA, ele pode ser um mau contratante na União, no Estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no município aqui ao redor, na região dos lagos, etc. Então, a gente vai ter que, no futuro,
todos nós, junto com a União, fazer um ranking dos licitantes. E eles vão ter letras, classificações, pode ter série ouro, prata e bronze. Isso se chama hoje, e aí tem um doutrinador, que é um francês, Jean Tirole, ele que foi prêmio Nobel de Economia em 2015, a economia dos bens comuns. A ideia de que eu tenho mercados bifaces, mercados que se dialogam, e que a curva de oferta e demanda, muitas vezes, ela é afetada não pela oferta e demanda em si, mas também pela... Esse piá da graduação me ensinam cada coisa, que eu chamo de gamificação. Eu não sabia que existia isso. Que é você, no Google, você olha e vê a reputação das pessoas. No Uber, não tem a reputação do motorista e do passageiro. Ai, professor, porque cancelo muito minha corrida? Porque tu é nota 3. Porque você não cumprimenta ninguém, você é mal educado, bate a porta. E o Uber também. Ih, nota 3, eu não vou pegar. Esse eu não vou pegar. Entendeu? Então, por que a gente não pode fazer a gamificação do bom produtor? Incentivando que ele seja um bom contratado. Que quanto mais estrelinhas ele ganhar, mais vantagens competitivas ele pode ter. Qual é o perigo aqui? Se criar um monopólio de bons licitantes. E aí tu não deixa o outro entrar. Por exemplo, Parecida, a colega de nome, a Ana e a Roberta. Então elas são série ouro, nota 5. Lá. Aí eu, Juliano, não tenho nota, eu nunca participei. Aí eu vou dizer, eu nunca vou ganhar a licitação, porque elas sempre ganham mais vantagens competitivas. Mas eu não consigo ser bom, nem ser bom contratante, eu nunca fui avaliado, então tem que ter um mecanismo dos entrantes aqui também. Mas veja, isso aqui vai ser muito legal quando a gente implantar pela nova lei de licitações. Muito legal. E por que tá, Juliano, mas eu tenho que esperar a União para fazer isso? Não, isso aqui é licitação prática, vai ficar na tua vida. Sabe, vida, grito de gol, banho de mar, inverno e verão, vida, né? Só quem é do Rio Grande do Sul entende isso, é propaganda. Voltando, então, nesse caso, qual é a grande sacada aqui? Por que a gente não pode colocar no teu edital de licitação que se tenha o pagamento, veja, eu estou falando, estou sendo duro, pagamento do licitante, ou melhor, agora do contratado, pela avaliação dos usuários? Vamos pensar o seguinte, buffet. Um exemplo, buffet. De acordo com a avaliação dos usuários, eu posso ter um pagamento mínimo ou um pagamento, que se chama em inglês de earn-out, uma cláusula de earn-out, pagamento até melhor se tiver uma boa avaliação. Você tem uma lógica de incentivo, gente, trabalhando com pagamento. Eu não posso mais pensar só no pagamento fixo. E isso, a lei das startups, que é a lei complementar 182, ela mudou a forma como a gente paga. A licitação é por cláusula de incentivo também. Eu posso ter preço fixo, com cláusula de incentivo, só cláusula de incentivo. Ou seja, eu começo a trabalhar com o resultado e não só com o preço fixo. Então eu poderia colocar aqui a satisfação dos usuários, esse é o serviço de limpeza. Serviço de limpeza, de acordo com a satisfação dos usuários, ganha mais ou menos. Ah, duvido que não vai ter um serviço impecável. Você entendeu? Mais ou menos. É que na lei ela fala o seguinte, é pagamento retorno econômico. Um retorno econômico é só serviço. Mas eu não vejo a impossibilidade de a gente colocar pagamento por cláusula variável. Isso já existe no direito civil, que se chama de cláusula de hardship. Ou seja, eu tenho ou chama de contrato de performance ou contrato com cláusula de sucesso. Ô Marcelo, você é advogado, né? Não te faz, que eu também já fiz isso. Chega um cliente lá no escritório do Marcelo, ele olha e causa ganho. Isso, jurisprudência pacífica. Amigo, talvez assim, causa difícil. Vou fazer o seguinte, eu não te cobro nada, nenhum honorários, mas se nós ganhar, eu quero 30% do êxito. Se nós ganhar, nós ganha. Entendeu? Isso é cláusula de sucesso. Isso acontece muito na advocacia, muito em outras áreas, em áreas de bancárias, em áreas de CEO, com metas. Você tem uma lógica de incentivo da pessoa. Porque eu tenho um ganha-ganha. Então, veja, afinal de contas, eu contrato um serviço ou um bem para quem? Para o usuário. Então, você pode fazer uma pesquisa
dos teus, você, não é convênio, fazem parte do conselho, registrado, seu registrado, ou as escolas podem fazer com os alunos, as escolas públicas, que no final do dia, quem está na nossa cola é o usuário. Está recebendo um serviço ruim, um serviço bom. O transporte escolar é bom ou ruim? Porque as empresas de ônibus que dizem que é uma caixa preta, dizem, acho que não é verdade, tu não tem meta de redução ou aumento da tarifa. Existe até a NTT tem isso. Bem que é uma lógica de serviço público, não é lógica de contrato, mas ela tem o que se chama de fator D. E também ela tem o que se chama de fator Q na tarifa, que é o fator de qualidade e de deflação, o fator de defeito, de deflatário. Depende se ela cumpre certas metas, e uma das metas é a satisfação do usuário. Por isso que responder reclamação, assim, mas a reclamação na ANAC, lá na Agência de Aviação, não dá nada. Mais ou menos. Vai interferir lá na revisão tarifária ordinária. Se tem muita reclamação, ela baixa o valor, ela não ganha tanto o valor da tarifa. É o chamado fator X na hora do price cap. Então, veja que no setor de concessões, timidamente eu tenho um pouco isso. No setor elétrico, por exemplo, de distribuição, eu tenho as metas de DIC-FIC, que são de intermitência, de... intermitência a luz vai e volta, ou eu tenho também tanto na oscilação, quanto no tempo de interrupção. Então, a depender disso, vai declarar no limite a caducidade, a perda dessa concessão, ou uma menor ganho à empresa. Então, eu incentivo que ela corte árvores, que ela troque os postes, para que não tenha uma interrupção que ela faça os investimentos que tem que fazer. Estamos com lógicas de incentivos que a gente tem que começar a pensar. Tem que pensar fora da caixa, gente. Se a gente ficar pensando sempre dentro da... assim, não vai para frente. Então, meu convite para essa primeira parte da aula é licitação para o resultado, pensar fora da caixa. Isso é o curso prático que a gente se propõe. É fazer com que a gente tenha ferramentas para pensar um novo modelo de licitações.